Olá, eu sou a Rosilda Camargo, CEO da Emprework Contabilidade e tenho o propósito de transformar vidas e fazer o empreendedorismo valer a pena. Hoje nós estamos no nosso segundo episódio do Empretalks e tenho a honra de estar comigo aqui a ilustre presença de Andréia Barros. Andréia, ela é escritora, corretora de imóveis, despachante documentalista, especialista no mercado imobiliário e educadora. Andréia, é uma honra ter você aqui. Esse nosso bate-papo hoje vai ser para conversar e falar sobre o mercado imobiliário, especialmente para os corretores, visto que o mês de agosto é o nosso mês, né? O mês de vocês, dos corretores. Então, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio do Empretalks. Então, agradeço o convite, Rosilda. É muito bom compartilhar, né? Eu sempre tenho um lema que é dividir para compartilhar. Então, acredito que vai ser um excelente bate-papo hoje nosso aqui sobre o mercado imobiliário. Não tenho dúvidas, né? Gente, a Andréia Barros, ela é muito influente no mercado imobiliário, né? Uma grande professora, dá aula na escola Democratas, né? Isso. É uma professora renomada no mercado de corretagem. Então, acompanhe o nosso episódio. Você que está pensando em iniciar na carreira de corretagem, que você já é corretor e quer dar um up na tua carreira, não perde esse episódio, assista até o final, que é a professora, estamos com uma mestre aqui, né? Sou educadora. Eu vim de uma transição de carreira, então já sou da área de educação, né? Já somam aí muitos anos. E aí, numa transição de carreira, entrei para o mercado imobiliário, caminhei e voltei para a área de educação na formação de corretores novamente. Então, atualmente, eu faço parte da equipe do Grupo IDC, que é um grupo de escolas aqui do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, que é uma academia de formação de corretores. Então, nós temos ali todo o ciclo, toda a jornada para que esse corretor tenha sucesso na sua carreira. Que legal, que bacana. Conta um pouquinho mais para nós, Andréia, da tua história, né? Como que você começou nesse mercado imobiliário? A paixão pelos imóveis, né? Eu falo assim que o mercado imobiliário, ele me escolheu, Rosilda. Não fui eu que escolhi ele. Uau! Foi numa transição de carreira mesmo, né? Assim, eu já estava bem sossegada, bem tranquila naquele momento, né? Já de ir parando. Com os milhões na conta? Não, precisando dos milhões, né? Foi isso que ele me escolheu. E aí, eu fui convidada a trabalhar numa construtora. Olha como eu entrei no mercado imobiliário. Eu entrei numa construtora para ocupar meu tempo. Uhum. Né? E aí lá, claro, a gente, né? Eu sou super dinâmica. E aí lá nós precisamos fazer assim um setor de licitação. Então, eu fui formar uma equipe para trabalhar e esse era o objetivo, ficar ali, formar uma equipe e ensinar, né, como que montava, como que participava de uma licitação. Porém, no meio do caminho, as coisas foram aumentando um pouco. Quando eu vi, eu estava ali, né, era uma construtora de obras públicas, eu estava ali fazendo medição de obra para receber. Eu estava... Foi a campo mesmo. Estava cuidando ali da folha de pagamento dos peões de obra. Uhum. E aí, como essa construtora, eles estavam num processo de... Não sei se continuo ou não. Foi nesse momento que eu acabei indo para uma imobiliária. Uau! E assim, eu me lembro que quando eu fui para a imobiliária, tinha uma entrevista e eram várias pessoas com uma psicóloga. Eu olhei tudo aquilo e eu fui a única que falei assim, olha, eu não sei se eu quero, eu vou para casa, vou pensar e depois eu vejo se eu a pessoa está numa entrevista e fala, não sei se eu quero, tá não tudo sei certo. Se eu quero, né? Assim, não sei se eu quero isso para mim. A psicóloga deve ter falado, tem gente louca. E aí eu fui para casa. Sim. E daí tinha um dia de integração. Então, quem quisesse participar, voltava naquele dia da integração. Legal. Aí eu falei assim, eu vou lá só para ver como é essa integração. Né? E fui.
Eu era a única daquela mesa que estava na integração. A que tinha dúvida foi a única que Que voltou. Os outros não voltaram? Nem deram satisfação para essa Uau. psicóloga. Bom, aí ouvi aquela integração, né? Era um corretor. Ele estava falando coisas utópicas, né? Para quem veio de sala de aula. Ah, legal. A realidade, né, salarial de um professor é muito diferente de um corretor. Então, por anos você foi professora? Sim. Legal. Sim, 30 anos. Uau! Durante 30 anos. E aí, eu olhei aquilo e falei, nossa, né, que fake news numa linguagem de hoje, né? Eu falei, isso não existe, imagina. Eu falei, nossa, eles fazem... Uma comissão, você ganha 1 ano de salário. É, mais ou menos. Era mais né? ou menos Dependendo do isso. imóvel. Mas foi isso mesmo. Sim. E aí eu falei, vou pagar para ver esse negócio. Né? Vamos ver o que é. Foi assim que eu acabei entrando. Então, aconteceu que eu tive que me familiarizar com toda uma linguagem diferenciada. E quando aconteceu logo em seguida, lá no primeiro mês, né? Que eles falam que é sorte de principiante, né? E eu vendi um imóvel. E quando veio a comissão, eu falei, mas espera lá, esse negócio Isso é de verdade? Isso é de verdade. Eu falei, se eu me empenhar, a coisa vai fluir. E foi assim que eu entrei. Andréia, eu vou mudar de profissão, Andréia? Então, eu convenço qualquer um a ser corretor. E aí foi muito legal, porque eu também comecei a perceber assim, as dores da imobiliária. Sim. Porque como eu trabalhei 30 anos com gestão, não tem como eu mudar o meu olhar. Durante 30 anos, eu estava numa posição de liderança.